Que horas? 3 horas. Sérgio, seguinte. Oi, galera. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. A gente recebeu uma sugestão de tema muito interessante que é traumas de infância. Então, assim, provavelmente no Namastê, quando a gente tá lá na nossa roda, fazendo a nossa troca, vem muitas questões relacionadas à nossa infância e provavelmente algumas pessoas trazem questões que são bem traumáticas, né? Memórias, experiências. Como é que é isso? Trabalhar a espiritualidade trazendo à tona traumas de infância, como que é lidar com isso? Como é lidar com isso? Deixa eu tentar montar aqui o caminho da resposta disso aí, né? E o que isso tem a ver com espiritualidade? É isso? Como é lidar com a espiritualidade? É isso? Acho melhor então a gente definir o que é espiritualidade. Acho que para mim, né, pelo menos a ideia de espiritualidade que vem para mim. Normalmente no Namastê a gente pergunta, né? A gente começa falando no Namastê sobre o que é espiritualidade e eu abro para que as pessoas digam o que elas pensam a respeito disso e tal. E muita gente vai falar sobre conexão com um algo maior, religiosidade e tudo mais, né? E aí, ok, tudo isso acho que tem a ver com a espiritualidade, mas para mim a espiritualidade tem muito a ver com autoconhecimento. Eu me conhecer, eu me entender, eu me perceber. Acho que isso tem a ver com espiritualidade. E o que trauma de infância então tem a ver com isso? Boa parte, né, dos comportamentos que nós temos hoje, elas estão muito ligados a um trauma infantil, a uma ideia infantil, né, uma ideia que eu criei na minha mente, na minha infância. Né, no período, a gente fala muito do período gestacional, quando você está dentro da barriga da sua mãe, e sim, né, a criança ela pega essa energia do que a mãe sente, ela pega um monte de coisas lá, um monte de ideias talvez, de sensações, sentimentos, pensamentos da mãe, tudo isso a criança pode pegar, isso pode ter uma percepção, e durante o período de 0 a 7 anos, pelo menos a ideia que a gente carrega, que a gente traz para o Namastê, é que esse é um período extremamente importante, onde a criança vai formar boa parte das crenças, boa parte das ideias, né, sobre como o mundo funciona, sobre como a relação com os pais dela funciona. Então, para mim, trauma de infância é um lugar onde sempre a gente vai investigar, né, qual é a dor que está lá. Então, só para a gente trazer exemplos, eu acho que exemplo sempre é algo que elucida ou traz uma ideia, né, torna mais simples o entendimento disso. Se a ideia, então, da espiritualidade é autoconhecimento, eu tenho que começar a entender o porquê eu tenho determinados comportamentos, porquê que eu faço de determinadas formas. Talvez eu pegar alguns exemplos assim que a gente tem do Namastê, assim, né? Lá no Namastê, uma pessoa que participava, e ela falava assim, do quanto que na vida dela tudo era pela metade. Ela não conseguia ter plenitude, ela não conseguia ter felicidade plena, ou conquista de objetivos plenamente, não conquistava os objetivos dela, né? E tudo, ela falou, tudo para mim é pela metade. Ok, isso foi na abertura, continuamos. No meio do Namastê, sábado à tarde, ela soltou uma história assim, né? Ela verbalizou algo assim, dizendo que como eu não posso ser feliz enquanto a minha mãe não é feliz. Quando ela falou isso, me acendeu assim um sinalzinho, falou, por que você está me falando dessa forma, né? E eu perguntei para ela, o que aconteceu durante o seu período gestacional? Durante o período gestacional, enquanto a mãe estava grávida dela, ou como foi essa gestação, ou como foi o parto. E ela falou, no período gestacional, né, no período da gestação, a mãe dela sofreu muito, era uma gravidez de risco e a mãe teve que ficar de repouso. E quando ela nasceu, foi um parto bastante crítico, não sei se é o termo crítico, mas arriscado, né? E a mãe quase morreu. Então essa criança, quando ela nasce, ela carrega uma sensação de culpa, talvez de culpa. Né? E se a mãe não tem prosperidade, é como se ela não pudesse ter também. Porque se ela tem prosperidade, ela não honra todo o esforço. Né? Então a culpa que ela carrega, eu tenho que ser igual a minha mãe. Se minha mãe não é feliz, como é que eu posso ser feliz? E isso foi uma ideia que ela criou na infância inconscientemente. Sim, essa é uma ideia. A partir dessa experiência. Ela cria uma ideia. E é isso que eu falo assim, que a nossa mente tem muito de algo chamado de ideia própria, né? Ou
uma pessoa uma vez, uma psicóloga falou, e lá em Teresópolis ela deu uma outra ideia sobre isso, uma outra frase sobre isso, outra palavra, que é pensamento mágico. Pensamento mágico. A nossa mente cria uma ideia e a partir do momento que eu crio essa ideia, eu crio essa crença, eu vou viver com isso ao longo da vida até que eu coloque luz sobre algo que eu nunca vi. Então, isso é um trauma de infância, uma ideia de um trauma, né, de que minha mãe quase morreu, eu carrego uma dor, eu carrego uma responsabilidade, não vou pôr nem a palavra culpa, e vou crescendo com essa sensação que eu sou devedor dela, né? Então, enquanto a minha mãe não é feliz, como é que eu posso ser feliz? Então eu vou, se eu trouxer a ideia da constelação, uma palavra da constelação, ela diz assim, por honra à minha mãe, eu também não posso ser feliz. Né? Então isso é um trauma de infância. E aí, talvez várias outras coisas, né, que possam ser trazidas disso, uma ideia, ou uma outra, se eu puder dar um outro exemplo, para a gente ver como que traumas de infância, para mim, é muito importante a gente olhar para isso. Né? Uma outra cliente, né, ela foi para o Namastê também, mas ela fez terapia comigo, e ela falava do quanto que ela tinha uma rejeição, sentia uma rejeição da mãe, que a mãe a rejeitava. E ela, quando ela fez um rebirthing, um renascimento, ela sentiu aos 3 meses, né, numa regressão dentro de uma experiência chamada renascimento. Então, nessa técnica, não que a técnica seja essa, mas numa das técnicas que a gente aplica, e não foi comigo, foi com outro profissional, extremamente competente também, ele, fazendo uma regressão, ela, quando eu estava numa regressão de útero, né, nos 3 meses de vida intrauterina, ela teve uma ideia que a mãe quis abortá-la, né, pensou num aborto. E aí quando ela volta, né, ela sai, acaba o renascimento, ela vai para casa e pergunta para a mãe, e a mãe chora, e que só reafirma então nessa hora na cabeça dessa moça de que, putz, minha mãe realmente pensou em me abortar. Isso só reforça uma ideia dela do que a mãe a rejeita, que a mãe não queria que ela viesse, que ela nascesse, enfim, várias coisas. Então isso reforça a ideia que na vida, né, hoje na vida dela, que a mãe a rejeita. Então fala que a mãe cobra muito, que a mãe não a privilegia como privilegia os outros irmãos, que a mãe faz tudo pelos outros irmãos, só não faz por ela. Né? E conversando com ela, perguntei para ela algo assim, né, de me conta um pouco, vamos entender, deixa eu entender como que é a sua vida. Daí ela fala como que é a história da mãe dela, né, que a mãe dela não casou com o pai dela porque amava o pai. Ela foi obrigada, a mãe foi obrigada a casar com o pai, casou à força com o pai dela. Já tinham 2 filhos, né? E aí eu perguntei para ela, já tinham 2 filhos, casou, teve 2 filhos, ela era a terceira. Eu perguntei para ela como era a sua vida, né? Como era a vida nesse momento? Ela falou, muito difícil, era uma vida pobre. Ela falou, nós éramos pobres, passava fome, né? Nós chegamos a passar fome. Né? E aí quando eu olho, né? Eu falei, convidei ela, então, vamos olhar só pelo ponto de vista da sua mãe, né? Imagina você casada com um homem que você não ama, né? Já tendo 2 filhos, né? Grávida de um terceiro que era você e passando fome muitas vezes, né? Uma vida bastante pobre, miserável, né? Sim. Como é para a mãe pensar que um filho vai nascer naquelas condições, né? E aí naquele momento ela teve uma percepção de dizer assim, putz, né? Talvez para minha mãe, né? Eu não vir era apenas impedir que eu sofresse, né? Então no fundo, aspas, né? Podemos chamar quase que um ato de amor. Né? Mas a criança pega aquilo como uma dor, como um trauma, né? E aí vive a vida reforçando essa ideia. E essa é outra coisa importante de entender, assim, que nós, quando nós acreditamos no bem ou no mal, não importa, né? Quando eu compreendo, quando eu ponho na minha mente, crio uma crença positiva ou negativa, tudo que eu vou fazer é validar isso o tempo inteiro, e para mim é verdade. Para aquele que cria o trauma, isso passa a ser verdade. Eu busco reforços. Eu busco experiências que vão reforçar aquilo que eu tenho comigo. Não só busco experiências que vão reforçar, mas eu pego qualquer experiência e transformo ele num reforçador da minha dor. E se ele é uma experiência que não valida a minha dor, eu simplesmente tendo a rejeitar, a invalidar, a esquecer. Né? Algumas coisas de infância, algumas passar, poxa, mas sua mãe fez isso para você. Eu falo, não fez, nunca fez. Ou eu distorço a ideia. Não, fez porque era obrigação dela. Fez porque, putz, era o mínimo que ela tinha que fazer, já que fez para os outros, tem que fazer para mim. Eu significo da forma mais infantil possível, então.
no fundo, as significações, né? O significado que eu dou é sempre baseado na dor que eu tenho. Né? É sempre baseado nessa ideia, não dor, tira a palavra dor, mas sempre baseado na ideia que eu tenho. Né? Então, quando eu gosto muito de alguém, né, eu valido aquilo de uma forma, quando eu não gosto, eu invalido aquilo, porque não, na minha mente não, a minha mente não consegue entender que alguém que eu não goste, ou que eu acho que não gosta de mim, me faça algo bom. Né? A minha mente tem que validar, fazer o reforço daquilo que está pronto na minha mente. Então, voltando só para a ideia inicial, para a pergunta quanto que os traumas infantis, né, o trauma que eu sofro na infância, ela tem a ver, ou quanto ela influencia na questão da minha vida, né? O que ela tem a ver com a espiritualidade. Tudo. Se a espiritualidade tem a ver com autoconhecimento, eu preciso conhecer qual é a ideia que eu criei a respeito da minha vida, a respeito das minhas histórias, a respeito das minhas experiências, né? Para realmente, né, olhar para a vida a partir de hoje de uma outra forma. Tá? Então, o que eu falo muito aqui é desapegue-se, né? Quando eu falo de espiritualidade, as pessoas falam muito do desapego, da ideia do desapego, e desapego para mim não tem a ver necessariamente com desapego material, mas é me desapegar das verdades, / mentiras, que eu criei para minha vida. Aquilo que eu carreguei durante muito tempo comigo, né? Sim, aquilo que eu carreguei, que me trouxe dor e que me traz um monte de comportamentos hoje que estão baseados nessas crenças, nessas ideias de um passado que nem sempre são exatamente daquela forma que eu conto para o mundo. Entendi. E aí, eu tô no Namastê, eu me deparo com uma situação dessa. Eu partilho com você, partilho com a equipe. Como que é para vocês olhar para isso? E saber que vocês estão ajudando as pessoas a terem uma vida melhor a partir de uma nova ideia da história delas. Como é para nós? Não é... Não sei se a pergunta é essa, Maria Amélia, não sei se a pergunta é essa, que eu me pôr assim. Quanto de satisfação traz? Sim, traz uma satisfação, entender assim, olha, putz, que bacana, a gente tá olhando, mas não é algo assim, ele é muito assim é o que a gente vai fazer lá, é o que a gente vai olhar lá, então é muito assim, é ajudar a pessoa apenas a encontrar um novo olhar para aquilo que ela... pela ideia que ela criou a vida inteira. Então, é só isso. Então, se você pergunta, puta, tem uma baita satisfação. Tem sim, não vou falar que não tem satisfação nenhuma, mas não é essa busca de puta, como a gente é foda, como isso. Não, mas é algo tão natural. O legal é quando você vê que a pessoa olha para aquilo e fala, putz, é isso, né? Se eu puder só dar um último exemplo, assim, aconteceu nesse último final de semana, a gente veio para o Namastê, né? Ontem a gente voltou do Namastê, né? E em algum momento uma pessoa falava assim, de vez em quando tem que dar um basta, né, em algumas coisas, né? E ela falava do pai dela, que o pai dela sempre dá um dinheiro para ela, né? Aí eu não quero o dinheiro dele, né? Eu quero que dê um basta nisso. Eu falo para ele, não quero, não precisa, né? E eu perguntei para ele, e por que você não quer receber o dinheiro? Né? Qual o problema em receber o dinheiro do seu pai? Não preciso. A gente até briga por conta disso, né? Então, talvez seja, eu falei para ela, talvez seja essa maneira como seu pai sabe demonstrar amor, né? Talvez seja ela. Agora, por que você não quer receber isso? A lei pessoal dela, eu sou um fracasso, né? E aí ela, quando ela parou, ela olhou assim e falou assim, acho que isso me conecta ao meu fracasso, né? Porque quando ele me dá dinheiro, é como se eu me sentisse, é como se, eu acho, que é como se ele me visse, né? Como uma fracassada. E por isso ele precisa me ajudar financeiramente. Na mente dela. Na mente do pai, muitas vezes, só te dou dinheiro. Tô te dando o melhor que eu posso, uma parte do que eu tenho. E ele fala assim, e ela fala, ele nem fala, de repente eu vou ver na minha conta, tem um dinheiro que ele depositou pra mim. E ela falou, putz, talvez seja só uma forma que ele tem de me amar, de me dar amor. Só que eu quero qual amor? Do jeito que eu acho que é pertinente, do jeito que eu quero. E nem sempre esse amor vem desse jeito, né? Mas eu falei, então, por qual mal de receber esse dinheiro? O que impede você de receber? Opa, aí tem a ver com ela, né? Que a ideia de, putz, acho que isso me conecta à minha ideia de fracasso, né? A lei pessoal dela é um fracasso. Enfim. A criança, né, ela tem a nossa, né, criança, o nosso lado infantil, ele tem essa ideia, né, de que as coisas têm que chegar até a gente da forma como a gente quer, né? Eu sou um lado bem infantilizado, né, porque a criança é egoísta, eu Sim. quero do jeito que eu quero, né? Como que é? É desse jeito, né, eu quero uma bola, eu quero um sorvete de morango e tem que ser morango, né, desse jeito, na casquinha daquela forma, e não pode ser nada muito parecido. Se eu quero bola de...
Sorvete de massa é de massa, de picolé não me serve, né? Então a criança tem muito esse lado egoísta, esse lado birrento, né? E muitas vezes a gente cresce e continua fazendo essa birra. Né? Então, de novo, só para voltar aqui sempre a ideia de que como que esses traumas infantis têm a ver com a espiritualidade, para mim tudo, tudo. Né? Porque e sair da ideia de que espiritualidade então é eu apenas doar dinheiro, é eu ser vegano, é eu ser isso, é eu ser aquilo, né? Que eu acho que isso muitas vezes é um ritualzinho que as pessoas estão querendo a respeito do que é espiritualidade. Que espiritualidade tem a ver com eu me conhecer, eu me perceber, eu me dar conta de quem eu sou, de como eu funciono, da onde vem, né? Por que que eu faço? Eu falo que a pergunta da espiritualidade é por quê? Por que que eu faço A, B, C? Por que que eu tenho tais comportamentos? Por que algumas coisas eu gosto, algumas coisas eu não gosto? Esse é o olhar. E quando a gente olha isso com um pouco mais de amorosidade, cuidado, eu paro realmente para me olhar, eu vou me dar conta que tudo isso tem a ver com um lado meu infantil, com uma ideia que eu criei na minha infância sobre a minha vida, ou sobre a experiência que eu passei. A experiência é o fato, ponto. Como eu interpreto isso e que dor ele me traz, né? E isso tem a ver comigo. Isso tem a ver comigo. Tá. Só pra finalizar, fechar, uma ideia que me veio aqui é que assim, ao longo da nossa vida, conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, colocando luz na nossa própria história, a gente pode significá-la de diferentes formas. A gente aprende a lidar de uma forma mais madura, né? Conforme o tempo vai passando. Acho que sim. Acho que naturalmente isso também pode acontecer, né? Eu tenho falado, percebido, não falado, mas percebido assim, algumas coisas assim. Por que a gente diz assim, né? A sabedoria dos ancestrais, ou a sabedoria, né, dos velhos, das pessoas que são mais idosas, assim, né? Essa sabedoria. E me dá uma ideia, assim, talvez muitas vezes, alguns, né? Não todos, mas alguns, ou uma parte deles, né? Talvez uma boa parte deles, assim, chega uma hora da vida que eles param de brigar por algumas coisas, né? Então, chega uma hora que eu cansei, sabe? E fala, quer saber? Larga a mão. Né? Eu falo que essa é uma rendição, né? Que eu passei por uma rendição em algum momento, assim, larga a mão. Larga a mão de ficar brigando por bobeira. Então, chega numa hora assim da idade, uma idade 50, 60, 70 anos, talvez, eu falo assim, não adianta ficar brigando, eu não vou mudar mais ninguém. Talvez eles entendam isso naturalmente e comecem a mudar esse seu processo e a vida alivia. E a vida alivia. Né? O problema é que pode acontecer de uma forma natural, pode acontecer isso por tempo mesmo. Chega uma hora e fala, cansei, eu vou largar a mão. Largar a mão de, sabe, história de, preciso fazer regime para ficar magro sempre e tal. Chega uma hora e fala, quer saber, eu assumo que eu não consigo fazer regime, vou ser mais obeso, né? Mas não vou, tá bom, né? Não vou comer de tudo, porque eu sei que isso é perigoso, mas não vou ficar tentando controlar meu peso, blá, 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 e vou ser feliz só. E vou ser feliz. Então, acho que em alguns momentos, de alguma forma, para algumas pessoas, né, é natural, é natural. Acho que é bem possível que isso aconteça. O que eu acho que é bacana é quando a gente pode se dar conta dessas coisas, né? Mais cedo, talvez. Eu demorei 40 anos para olhar para isso, né? Eu demorei 40 anos para me dar conta disso tudo. 40 e pouco, 45 anos, mais ou menos. Então eu diria que eu tenho o restante da minha vida para viver um pouco mais tranquilo. Talvez, né? Mas a ideia é que eu possa me perceber mais e viver minha vida mais em paz, né? Não esperar chegar aos 70 anos e deixar que a velhice faça isso por mim e entender, tá bom, para de brigar por algumas coisas. Acho que é isso. Legal. Beleza? É só isso? Tudo isso, né? Gratidão. Namastê. Caralho, quanto